Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 80, de 3 de outubro de 1899. Divergência com a obediência. E como esta é o próprio Jesus. Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. E isto porque a obediência quer que escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência, a que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível. Me sentia ferir o coração por 1000 espinhos. Me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo e lhe dizia: Amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade, por amor teu, daria a vida. Mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vês o rasgo da minha alma. Ah, não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem te ama. Venha comigo, você mesma, e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Assim parece que depôs sua ira, e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade. Embora às vezes quisesse ser mais detalhada, e eu lhe dizia basta, que com um pouco de reflexão entendam o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Às vezes cedia a obediência, às vezes eu, e assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência se necessita com esta bendita senhora obediência. Verdadeiramente senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar, e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com seu Senhor. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora o que faz? Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la. Agora, enquanto digo isto, no meu íntimo penso, mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus faz ouvir sua voz harmoniosa no meu ouvido que diz: Queres saber o que é a obediência? A obediência é a quintessência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda sua atenção
é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, como é o amor próprio. E feito isto, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fatigue. Por isso deveria fazer a alma, e esta a fazer repousar tranquilamente. Finalmente, a obediência sou eu mesmo. Quem pode dizer como fiquei maravilhada, estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó santa obediência, como és incompreensível! Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço-te que sejas meu guia, mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do porto eterno. Acabo por esforçar quase para sair desta virtude da obediência, senão nunca mais falaria. É tanta luz que vejo desta virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam, por isso faço silêncio e sigo onde deixei. Então vi meu doce Jesus aflito e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa com todo o coração, e confiei a Jesus e me disse: minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude, mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa, que se desfaça dela. Se não tem, não quero que ele se intrometa. Que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve e ele permaneça livre, sem se enfatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros. E eu somente por minha misericórdia tive que permitir que não prosperassem, mas sim que empobrecem, e assim fazê-los tocar com a mão como inconveniente. É ao ministro meu enlamear-se nas coisas terrenas, enquanto palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhes faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes a seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não podem, e isto é um castigo pelo qual não deveriam fazer. Depois lhe confiei a um enfermo, e Jesus me mostrava suas chagas que lhe tinha feito aquele enfermo. Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo e repará-lo, e parecia que aquelas chagas se fechavam. E Jesus, toda bondade, me disse: minha filha, hoje tu fizestes o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar de ligar, mas também curar as chagas que me fez este enfermo. Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então compreendi que rezando pelos doentes faz-se o ofício de médico a Nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Como é um trecho que tem mais narração da Luísa aqui do que até mesmo manifestação de Jesus, eu vou tentar me fixar mais na fala do Senhor. Aqui o título vem falando da divergência com a obediência e como esta é o próprio Jesus, a obediência é o próprio Jesus no final das contas. Ela vem aqui falando da obediência, um monte de coisa ela vem falando dela. Ela recebe uma... Na verdade, eu vou retomar aqui, né? Jesus continua a se fazer ver afligido, ela não tinha coragem de dizer uma palavra a ele, a Jesus,
por temor de que ele voltasse a se lamentar pelo estado religioso, que foi o que nós vimos no trecho passado, falando lá do descaso com os sacramentos, onde Jesus se lamentava dessa realidade. Então, ela resolve não ficar chamando muito ele para conversa, para ele não tocar no mesmo assunto. Porque como ela tinha que escrever, ela estava ali submetida a essa obediência de escrever, então tudo aquilo que ele fosse revelando, ela tinha que comunicar. E às vezes ela ficava meio ali receosa de ter que colocar no papel o que ele fosse revelando a respeito da questão do estado religioso. Isto porque a obediência quer que escreva tudo. Então, era isso, né? Ela tinha receio de que ela falasse coisas ali que depois isso pudesse chamar a atenção ali dos sacerdotes para ela. Também no que diz respeito à caridade do próximo, que a gente já tratou um pouco atrás. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência. Então, é aquela luta com a obediência. A que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para dar-me a morte. Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma nem sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível. Me sentia ferir o coração por 1000 espinhos, me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo. E lhe dizia: Amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade, por amor teu, daria a vida, mas vejo que aqui não posso, e tu mesmo vês o rasgo da minha alma. Ah, não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem tanto te ama. Venha comigo você mesmo e vejamos juntas o que mais convém dizer, o que mais nos convém dizer. Então, ela queria ali que ele falasse para ela o que realmente ela precisava colocar no papel. Assim parece que depois sua ira e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade, embora às vezes quisesse ser mais detalhada. E eu lhe dizia, basta, que com um pouco de reflexão entenda o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Então ela queria que poucas palavras pudessem ali conter todo o significado a respeito da caridade. E então, para que as pessoas, ao lessem essas poucas expressões, pudessem tirar uma compreensão mais ampla, mais abrangente, mas que ela não precisasse, com isso, ter que estar colocando termos e termos, explicações e explicações a respeito disso. Ela queria que as pessoas compreendessem o significado à medida que fossem lendo. Mas como a gente viu até mesmo nesse desafio que foi feito essa semana, que quanto que é importante estar aberto a esses conhecimentos, de forma que o Senhor mesmo venha trazendo essas comunicações, venha revelando essas verdades, para que nós possamos avançar de nível, ao nível da nossa leitura, e não ficarmos apenas no superficial, não ficarmos apenas no literal, mas que esses escritos cheguem ao ponto de tornarem-se vida na nossa vida, encarnar-se nas nossas vidas, que cada palavra que ele for manifestando vá tomando forma dentro da nossa alma. E para poder atingir esse grau de leitura, é importante esse relacionamento íntimo, esse relacionamento mesmo pessoal com Jesus, para que ele vá trazendo as verdades, abrindo as verdades para a nossa inteligência, para a nossa mente, para que não apenas compreendamos, mas que também possamos expressar aquilo que nós vamos compreendendo. Às vezes cedia a obediência, às vezes eu, e assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência necessita com esta bendita senhora obediência. Verdadeiramente senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar, e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com seu Senhor. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora o que faz? Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la.
Então, ali, ela mesmo, quando a criatura realmente se torna obediente, ela chega à própria obediência, colocar mãos à obra e fazer o trabalho que a criatura deveria fazer. E por isso, ela sendo assim tão diligente, ela acaba que move os corações para amar a ela. Agora, enquanto isto, digo, no meu íntimo penso, mas que coisa essa obediência, de que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus faz ouvir sua voz harmoniosa no meu interior que diz: Queres saber o que é obediência? A obediência é a quintessência do amor. Essa quintessência quer dizer ali é o que há de melhor, é o que há de maior, o que há de mais potente no amor, está relacionada à obediência, a essa quintessência, quer dizer, como se fosse o cerne da questão, como se fosse ali o que há de mais alto, mais sublime dentro do amor, é essa obediência. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício doloroso. Olha só, para que se extraia esse amor mais fino, esse amor mais puro, mais perfeito, é preciso sacrifício doloroso. É desse sacrifício doloroso que é extraído esse amor puro, chamado obediência, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. Então, quando a alma chega ao ponto do aniquilamento total, da destruição de si própria, do renunciar-se a si mesmo, tomando a cruz todos os dias e vivendo apenas de Deus, se alimentando de Deus, é onde vai manifestar esse amor puríssimo, esse amor perfeitíssimo, esse amor finíssimo, chamado obediência, porque para viver de Deus não tem como se não for por uma obediência puríssima, que é esse amor puríssimo, de fazer tudo por Deus, de viver nele, para Ele e por Ele. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo que não pertence à sua nobreza divina. Então, ela faz esse trabalho de destruição de tudo que é humano na alma, de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é apego, ela faz esse trabalho de destruição de tudo isso para tornar a alma divinizada. E feito isso, pouco lhe interessa se que seja ela sozinha, que se esforce e se fatigue, por isso deveria fazer a alma, e a esta a faz repousar tranquilamente. Então, uma vez que a alma se abandona no querer de Deus, a obediência faz o trabalho pela alma e deixa a alma repousando. Finalmente, a obediência sou eu mesmo. Então, a obediência é o próprio Jesus. Ele é a obediência personificada, ele é a personificação da obediência. Ele foi o obediente por excelência, aquele que obedeceu até a morte, morte de cruz. Aquele que esteve totalmente submetido à vontade do Pai. Quem pode dizer como fiquei maravilhada e estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó santa obediência, como és incompreensível. Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço-te que sejas meu guia, mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do porto eterno. Então, olha só, uma alma que fica ali totalmente submetida, totalmente entregue, deixando ser guiada, colocando toda a confiança nessa obediência para que ela guie, para que ela escolte, para que ela conduza nesse caminho desastroso que é o caminho de peregrinação na terra. Então, somente uma senhora obediência é que pode conduzir em segurança. Aqui ela fala desse escoltado, é que pode conduzir a alma em segurança para o descanso eterno. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude da obediência, senão nunca mais falaria. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude da obediência, senão nunca mais falaria.
Então, se ela saísse, ela não falaria mais, né? Então, ela faz ali um esforço para sair, mas ela não consegue, ela tem que ficar, se manter ali para poder continuar escrevendo. É tanta luz que vejo desta virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam, por isso faço silêncio e sigo de onde deixei. Então vi meu doce Jesus aflito e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa com todo o coração, a confiei e Jesus me disse. Aqui ele vai entrar num outro assunto. Minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude. Mas especialmente eu lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa que se desfaça, desfaça dela. Se não tem, não quero que ele se intrometa, que ele está relacionado ao confessor, alguma questão que o confessor deve ter pedido para ela. E que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve e ele permaneça livre. Então, provavelmente ele estava se envolvendo com alguma questão familiar, ou dele mesmo, ou de alguém que ele deveria ter algum tipo de relacionamento. E aí o Senhor vai e faz essa orientação, que ele não deve se meter nessas questões. Porque aí vai tirar a atenção do trabalho que ele deve fazer, que é o trabalho de pastoreio das almas, e não com questões familiares. Porque quando um sacerdote, ele diz sim à vocação, ao chamado, ao ministério, ele precisa se desligar da família. A família é empecilho para que o ministério do sacerdote possa ser exercido de forma condizente, com forma a corresponder à vontade de Deus, sem se enfatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros. E eu, somente por minha misericórdia, tive que permitir que não prosperassem, mas sim que empobrecessem e assim fazê-lo tocar com a mão, como inconveniente é a um ministro meu enlamear-se nas coisas terrenas, enquanto palavra que saiu de minha boca, que os ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhes faltaria alimento cotidiano. Então, também que me lembro que o Senhor fala no livro do céu que o desejo dele era que os sacerdotes tivessem uma casa dos sacerdotes, onde eles convivessem entre eles e não tivessem contato com as famílias, fossem realmente separados das famílias, para poder exercerem o ministério de forma independente. Porque quando tem ali alguma ligação com a família, acaba criando laços e atrapalha, esses laços atrapalham com que o ministério seja exercido totalmente voltado para aquilo que Deus quer fazer do ministro, aquilo que Deus quer, da forma como o Senhor quer conduzir, porque a família fica ali, acaba que se mete no meio das coisas. E o coração do padre ali fica preso à família. Então, por isso que ele queria muito que isso acontecesse, mas até então não foi possível ainda, não aconteceu. Agora, se antes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado o seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes a seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não podem, e isto é um castigo pelo que não deveriam fazer. Deveriam fazer. Então, aqui ele está meio bravo, porque por causa de alguma questão ali relacionada a esse, a esse provavelmente ele é o padre, tá metido em alguma questão familiar e Deus está ali fazendo correções. Depois lhe confiei a um enfermo e Jesus me mostrava suas chagas que ele tinha feito aquele enfermo. Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo e repará-lo, e parecia que aquelas chagas se fechavam. Então, ela confia ali, né, entrega um enfermo para Jesus, mas ela vê que algumas chagas em Jesus foram causadas por aquela pessoa, para aquela pessoa que ela estava pedindo que o Senhor intervisse na vida dela. E aí, como ela se ofertava ali, ela suplicava, mas fazia reparação, ela percebeu que aquela chaga se fechava. Então, ela assumia nela o peso
daquelas chagas em Jesus. Então ele era aplacado por causa que ela estava assumindo o peso daquele enfermo. E aí ele fala para ela: minha filha, hoje tu fizeste o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar de ligar, mas também curar as chagas que me fez esse enfermo. Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então ali ela não só estava fazendo um trabalho em benefício daquela alma, mas também estava aplacando, estava ali amenizando essas chagas, curando Jesus ao assumir nela aquelas chagas que aquele enfermo havia passado para o Senhor. Então compreendi que rezando pelos doentes faz-se o ofício de médico a Nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Então, quando está se orando por algum enfermo, ora-se mais em prol de reparar o Senhor e não em si mesmo pela cura daquela enfermidade. Então, porque assim, a pessoa está enferma, mas quem recebe as chagas das ofensas que essa pessoa que está enferma fez, foi o Senhor. Então, é como se ele também estivesse doente, é como se ele estivesse também ferido. E quando ela está ali fazendo esse papel de intercessora, intercedendo pelo aquele doente, ela coloca-se ali entre esse doente e o Senhor e assume nela a, a, o peso das ofensas, do que aquela alma praticou, que feriu Nosso Senhor, e fazendo isso nela, recebendo nela, né, fazendo essa intercessão não pela alma em si, mas para curar o Senhor, ela faz esse trabalho de médico para poder aplacar a justiça ali em cima daquele doente. E aí o doente pode ser que receba a restauração da saúde, porque o Senhor foi aplacado, ela recebeu nela ali as chagas, as dores, as penas, ela recebe nela, e aí o Senhor é aliviado e a alma pode ser não só restaurada a sua saúde, mas principalmente ela pode ter ali a sua alma resgatada, a sua alma salva. Então, uma postura, até mesmo uma orientação de postura diante da intercessão de oração em relação ao doente. Orar, mas não em si pedindo para que aquela pessoa seja favorecida no seu corpo, nas suas necessidades temporais, mas que ela seja beneficiada na sua realidade de eternidade, na sua alma, seja ali a intervenção seja direta na alma e assumir, ter essa consciência de assumir. Então, se para essa pessoa ser restaurada, ou melhor, para essa pessoa ser salva, se eu preciso pagar no nome dela por aquilo que ela fez ao nosso Senhor, então que assim seja. E assim o Senhor é aliviado, o Senhor é aplacado, aquelas ofensas, aquelas chagas, aquelas penas que ele estava sofrendo por causa daquela alma pode ser recebida na pessoa que está fazendo a intercessão, que está orando, que está rezando. Então é uma postura diferente, porque aí não está pedindo só para Deus, Deus manda a cura, Deus manda que a restauração, regenera. Não, está olhando para Deus, está ali reparando Deus, está ali curando Deus, está fazendo trabalho de médico mesmo, curando Jesus. Isso é importante, isso é bonito, né, de a gente perceber como que é isso. E aí aqui tem umas perguntinhas. Qual que é a definição de obediência dada por Jesus? Ele dá uma definição muito ampla, muito alta, falando que essa obediência que no final das contas é ele mesmo, mas que é, que é ali a quintessência do amor, que ali é como se fosse a preciosidade, como se fosse o que há de mais alto, mais sublime no amor, que é essa obediência, que ele vai definindo com outras palavras que ele usa. E essa obediência, ela é descrita
como que ela é descrita no aspecto de guerreiro? Porque ela não dava trégua, ela queria que fosse colocado no papel as verdades que estavam sendo manifestadas, então ela assumia esse aspecto de guerreiro. Qual advertência Jesus faz sobre os ministros religiosos e assuntos familiares? Ele vai falando ali dessa relação de que não, né, os sacerdotes têm que se ocupar das ovelhas e não de questões familiares. Ele vai deixando isso bem claro, o quanto que isso é prejudicial. E por isso, até mesmo ele, nessa situação que ele estava relatando lá, ele permitiu empobrecimento, situações ali adversas para poder meio que desgostar, para tirar um pouco ali o ministro ali ordenado dessa ligação com o familiar. Por que que a obediência é comparada a um cordeiro? Ela é comparada ali quando ela é satisfeita, quando a alma ali está em concordância, quando a alma está obedecendo, quando a alma está dócil, ela aparece, ela se manifesta ali como um cordeirinho, como alguém que não castiga, como alguém que realmente também assume essa função doce. E quando ela assume ali um aspecto de guerreira, é quando ela precisa se impor para que a alma obedeça. Então, ela assume esse papel essa função de guerreira. E o que essa dualidade simboliza? Simboliza que enquanto a alma está aderente ao que a obediência está exigindo, ela se apresenta na forma ali de cordeiro, de boa, de deixar a alma mais tranquila, mas até mesmo ela assume a função, o trabalho que a alma deveria fazer. Mas quando a alma é resistente, quando a alma fica ali colocando obstáculos, ela entra em um aspecto de guerra ali, ela coloca mesmo a alma para sofrer. Analise a frase. A obediência é a quintessência do amor. A obediência é esse, essa ouro puríssimo, essa realidade finíssima, maravilhosa, extraordinária, gloriosa, grandiosa do amor. E como o sacrifício se relaciona com essa ideia? À medida que o fazer, estar sob a obediência, não é algo que é agradável, mas quando a alma ela se torna aderente mesmo, ela se conforma com a obediência e deixa a obediência realmente reinar, imperar, e ela vai, isso é através de um espírito de sacrifício, não é prazeroso, é um espírito de sacrifício mesmo. Então, por isso que ela assume essa condição de quintessência do amor, porque quando a alma ela adere mesmo e se deixa ser modelada, ser conduzida pela obediência, mesmo com todos os sacrifícios, mesmo com todas as contrariedades, mas ela se rende, é quando ela se rende, aí ela assume não mais ali uma forma de uma obediência como uma guerreira, mas como um amor, como, como algo assim que ultrapassa todo o entendimento, toda a compreensão de estar fazendo por obrigação, mas estar realmente fazendo por amor, por saber o para quê de estar correspondendo, de estar ali fazendo mesmo aquilo que é proposto, que é mandado, que é imposto, que é solicitado. Qual é o papel da oração pelos enfermos no texto? É esse papel de intercessão, mas não apenas de intercessão pelo enfermo, mas também de ser ali uma alma que se coloca para receber de Jesus as penas relacionadas àquele enfermo. Então, é uma oração de uma intercessão, mas uma oração mais reparatória. E como ela se conecta ao conceito de reparação espiritual? Por causa dessa realidade, de ter essa função, quando a alma entende a importância de reparar ao Senhor em primeiro lugar e depois a intercessão para que a alma seja
ali beneficiada, ou seja, com a saúde, ou seja, mais importante até do que a saúde física é a salvação da alma. Então, por isso que esse papel intercessório, mas que tem essa característica de receber, quem está fazendo a intercessão de receber o peso das ofensas, o peso das penas que aquela alma está devendo para Deus. Como o texto desafia a noção moderna de liberdade individual. Discuta os prós e contras da obediência incondicional. A liberdade individual na noção moderna é que você tudo pode, você é livre para escolher, você não deve nada para ninguém, você é bonito, você que tem o poder, você consegue, e ninguém deve se intrometer na sua vida. E relacionado a quando vem a essa relação da obediência incondicional, é a liberdade sendo colocada à disposição da obediência. A obediência é quem manda agora. Então, é bem o oposto do que a gente vê como essa liberdade incondicional. Então, já não é mais é uma liberdade incondicional, mas que dá o pleno governo dessa liberdade incondicional para a obediência e não mais para a alma. Não é mais a alma que está no controle, que está no comando das escolhas, mas é a obediência que passa a fazer esse papel de escolher no lugar da alma. Se a obediência fosse personificada hoje, quais características ela teria? Aí depende muito. Se ela fosse personificada no mundo moderno, ela teria a característica de poder, de estar acima dos outros, de mandar e desmandar, até mesmo de utilização de força dentro dessa realidade de hoje. Mas se a gente vê isso na realidade espiritual, é uma sujeição muito grande, é uma entrega, uma conformação muito grande que a alma tem que se permitir viver para poder ela ter essa personificação. Hoje, a obediência, hoje, que a gente mais vê de personificação de obediência pela força é o que a gente está vendo no nosso país, da justiça está ali assumindo todos os papéis de, de investigar, de acusar, de prender e de todas as realidades e as pessoas estão amedrontadas e acabam que por medo acabam obedecendo porque existe essa figura, mas é uma figura tirânica que hoje exerce esse papel ali de uma obediência forçada e as pessoas não sem muita escolha acaba aderindo. Então é bem complicado de falar a respeito. Como evitar que a obediência se torne mero cumprimento de regras, perdendo o seu sentido espiritual? Como evitar? E compreendendo o que realmente significa. O que significa a obediência? Principalmente no sentido espiritual, porque no sentido humano vai continuar sendo, no sentido humano, vai continuar sendo obediência a regras, obediência a superiores, obediência a uma hierarquia. E na realidade espiritual, não tem muito a ver com isso, é realmente uma submissão. Claro que tem uma hierarquia, porque a obediência ela vai estar relacionada com alguém que está superior. Então, não é uma obediência a alguém que está abaixo no nível inferior, é alguém que está acima. Então, no nível espiritual, é o Senhor mesmo, que é a obediência personificada, a qual nós obedecemos, a qual nós nos submetemos e queremos estar submetidos. Então, é mais ou menos por aí. Mas é muito, muito conceito aqui para a gente estar
destrinchando aqui nessa meditação. Então, que o Senhor nos ilumine cada vez mais a nossa mente, a nossa inteligência para compreender e poder expressar de forma mais clara aquilo que Ele vai nos abrindo, nos revelando. Amém, Fiat.